Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Perfil da Passe Direto. Eu sou Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral. E dando continuidade aí às aulas de Botânica, se você não segue meu perfil, segue, porque mensalmente mais de 30 videoaulas são postadas aqui no meu perfil oficial do Biolodúvidas, aulas de Biologia e de Química, perfeitas para quem quer gabaritar biologia ou química, quem quer passar em concurso, quem quer tirar nota boa na faculdade. Mano, é umas aulas que servem para tudo, tá? E eu já falei de muita coisa sobre vegetais, tá? E tá tudo aqui na minha página, tá tudo aqui no meu perfil, tá? E hoje eu vou conversar um pouco para vocês sobre o que você tem que saber sobre raiz, caule, folha, flor, semente e fruto, que adora perguntar em provas de vestibular, tá? E isso tudo aí está presente em plantas do tipo angiospermas. Então, temos aqui a raiz, que é uma estrutura muito legal dos vegetais, é um órgão subterrâneo, é aclorofilado, ou seja, não possui clorofila, por essa razão não vai fazer fotossíntese, especializado na fixação e absorção de água e de sais minerais, que no caso aí é a seiva bruta, seiva elaborada, é os produtos da fotossíntese, tá? Quase sempre a raiz é originada a partir da radícula do embrião localizado na semente. Então a semente vai ter uma radícula e a partir dela é que vai estar dando origem à raiz. Patrick, se eu cortar a raiz, a planta morre? Morre, meu querido, porque você vai ver aqui que ela possui estruturas que são fundamentais para a questão da nutrição do vegetal, tá? E até do crescimento. Tem a coifa, que é uma região de diferenciação, tá? São células formadas por meristemas, que nós chamamos. Esses meristemas são células indiferenciadas que têm a capacidade de originar tecidos, células, tá? Então, essa coifa ela é fundamental para o crescimento do vegetal. Se essa coifa for cortada, compromete o crescimento do vegetal. Eu tenho uma zona pilosa, que no caso é uma zona com pelo, tá? Só que entre a coifa e a zona pilosa eu tenho uma região de crescimento, que é justamente os meristemas se desenvolvendo e o vegetal começando a crescer, tá? Essa região pelífera é fundamental para a absorção de água e de sais minerais. E eu tenho aí essa região aí de ramificação, que ela de fato estabiliza o vegetal no solo, tá? Que é uma região que ela é importante para a questão da fixação do vegetal, tá? Existem alguns tipos de raízes que adoram cair para fazer vestibular. Essas raízes que ficam acima do solo são chamadas de raízes adventícias ou advênticas, tá? E eu tenho as duas raízes que são padrões, tá? A raiz axial e a raiz fasciculada. Uma é de planta dicotiledônea, a outra é de planta monocotiledônea, tá? A raiz fasciculada ela vai ser cheia de ramificações e a raiz axial ou pivotante ela vai ter uma estrutura principal e ramos que partem dela, tá? Aqui eu coloquei uma imagem que traz também os tipos de raízes, mas com algumas coisas marcantes. Como por exemplo, olha só, a batata doce é um tipo de raiz tuberosa. Olha que interessante. Batata doce, tipo de raiz tuberosa. A batata inglesa, ela vai ser caule, tá? E vai ser uma raiz, vai ser um tubérculo. Lembrei agora, tubérculo é um tipo de raiz. Tubérculo é um tipo de caule. Tuberosa é um tipo de raiz. Patrick, é porque esses não me confundem, né? Aqui eu tenho raiz fasciculada, eu tenho aqui esse nílio, eu tenho aqui esse imbê. Então eu vou ter aqui esses diversos tipos de raízes que, dependendo do bioma que essa planta se encontre, a raiz ela é adaptada a viver naquele ecossistema, ok? O caule é uma estrutura de sustentação e também transporte de seivas e vai ter diversos tipos de caule. Quem nunca subiu em cima de uma árvore para chupar uma fruta não sabe o que é ter infância, porque quando a gente é criança a gente faz isso, né? Tenho aqui também a batata, olha só. Voltar aqui, viu? Ó. A batata doce é uma raiz tuberosa. Já aqui, a batata inglesa, tá? É um tubérculo, que é um caule subterrâneo, que armazena substâncias energéticas, tá? Eu tenho aqui no caso da bananeira, que não é a banana em si, a banana vai ser um fruto. Mas a bananeira, o seu caule é na horizontal, olha que legal. É o que nós chamamos de rizoma. E eu tenho aqui um bulbo, que também é um caule que vai armazenar
muita energia, muita substância energética para a planta, tá? Que a cebola vai acabar sendo um desses tipos. Alguns vestibulares tradicionais, eles gostam de fazer essas perguntas. O que é uma raiz tuberosa? O que é um tubérculo, tá? Então, tubérculo, batata inglesa. Raiz tuberosa, batata doce. Mano, como é que a pessoa vai lembrar disso, né, mano? Mas enfim. As gemas caulinares são formadas por grupos de células meristemáticas. Meristemáticas são células que têm potencial de se tornar qualquer outro tipo de célula, tá? Capaz de se multiplicar ativamente por mitose. Um conjunto de células meristemáticas forma o meristema, motivo pela qual as gemas caulinares também são chamadas de meristemas caulinares. Então, olha que legal, eu vou ter um meristema apical e um meristema terminal. Isso é bem interessante porque nessas regiões acontecem divisões celulares consecutivas que faz com que ocorra o surgimento de tecidos. Eu não vou dar spoiler agora dos tipos de tecidos que os vegetais possuem, porque são nomes bem complicadozinhos, mas de fato esses meristemas eles são importantes para o crescimento primário do vegetal, que é o crescimento vertical, e o crescimento secundário, que é o crescimento horizontal do vegetal, tá? E aqui eu vou ter vários tipos de caule, eu não vou falar sobre eles, aqui eu coloquei mais por curiosidade mesmo. Aqui você vê a cana-de-açúcar, que é um tipo de colmo que você conhece muito bem, tá? Porque você já viu. Aqui eu tenho um bulbo que eu já falei para vocês. Aí tem a gavinha, que é um vegetal, um caule que acaba se enrolando em alguns substratos para justamente facilitar o processo de fotossíntese, tá? E, cara, é muito louco, mano, o caule. Folha é uma estrutura importante para o processo de fotossíntese, tá? É uma estrutura clorofilada, isso porque é rico em cloroplasto, que por sua vez é rico em clorofila. É um órgão que é uma folha porque é fina, né? E é laminar. E é o órgão sede da fotossíntese. Então pensa duas vezes quando você arrancar uma folha de um vegetal, tá? Aqui eu tenho os diferentes tipos de folha, tá? Folha completa, folha incompleta, folha invaginante, folha acróia, folha séssil. Então, uma folha completa ela vai possuir o limbo, que é essa região aqui segmentada, vai ter essas estípulas, vai ter esse pecíolo aqui que vai sustentar a folha e vai ter aqui a bainha, né? Patrick, se eu chegar aqui e arranco essa folha, cara, tu tá matando o vegetal, né? Porque ele é autotrófico, então ele vai precisar da folha para poder fazer a fotossíntese, ok? Aqui eu tenho dois tipos de folhas também presentes em plantas dicotiledôneas e monocotiledôneas. Eu tenho a folha que eu chamo de Paralenívea e a Perinervias. Que nomes difíceis, mas é isso mesmo, tá, pessoal? Tem os espinhos, que são folhas modificadas. Eu que moro aqui no Ceará, os vegetais aqui, a maioria são xerófitos, ou seja, vegetais que são adaptados à escassez de água. E para não perder tanta água com as folhas, com a folha tradicional, esses vegetais acabam aí tendo tiveram uma adaptação e formaram espinhos, tá? E esse espinho aí, ele é importante porque ele impossibilita que o vegetal perca tanta água através de uma folha normal. Então, no caso do cacto, das cactáceas, a fotossíntese acontece no caule, por isso que ele é verdinho, tá? Tem aqui também as brácteas, que também é um tipo de folha bem conhecida aqui, ó, que protege aqui a região floral, tá? Tem aqui a gavinha e o fruto. Vou conversar um pouco sobre o fruto, né, meu filho? Não esqueça, o óvulo origina a semente e o ovário se hipertrofia e origina o fruto. Só vai ser fruto quando vier do ovário, tá? Eu coloquei aí esse exemplo aí, que aparentemente tende a ser uma maçã, mas a maçã é um pseudofruto. Maçã, caju, morango, é tudo fruto falso, porque não, aquela estrutura que você come não vem do ovário, tá? Aí aqui eu tenho o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Literalmente o que tu come é o epicarpo e o mesocarpo, tá? Dependendo do vegetal, do fruto, é muito gostoso. O epicarpo resulta da epiderme externa do ovário, o mesocarpo forma-se do tecido médio do ovário e o endocarpo resulta-se da epiderme interna do ovário.
Jamais tu vai encontrar isso na prova de vestibular. Então eu coloquei aqui só para poder você entender a origem dessas estruturas, tá? Agora isso aqui sim, viu? Fruto paternorcárpico. São frutos que não possuem sementes e o ovário se desenvolveu. Isso pode acontecer por conta da indução de alguns hormônios, tá? Como por exemplo o gás etileno, ele pode fazer com que isso aqui aconteça. E não é tão raro você comer um vegetal que não possua semente, tá? E esses vegetais aí surgiram justamente porque foram estimulados para que seu ovário se desenvolvesse. E o pseudofruto, olha só, aqui no caso da maçã, o fruto é essa parte interna aqui que você come, que eu não sei vocês, mas quando eu como a maçã, eu como ela completa. Essa parte que você come também carnosa é um receptáculo floral, que eu chamo isso aqui de pseudofruto, tá? Aqui eu também tenho mais informações acerca do fruto. Surgem do desenvolvimento dos ovários, um fruto é constituído de pericarpo, resultante, isso aqui eu já falei para vocês, tá? E as sementes, né, que vêm do óvulo modificado e desenvolvido. Toda semente possui um envoltório chamado de endosperma ou albúmen. Esse endosperma, lembra lá da reprodução, os dois núcleos e a célula espermática acabaram se unindo e formaram uma estrutura triploide, que é um endosperma, que é uma reserva nutritiva. Em condições ambientais favoráveis, principalmente ao de umidade, ocorre a hidratação da semente e pode iniciar a germinação. Grande parte das sementes se encontram em dormência, ou seja, elas não germinam. Você pode fazer o que for que ela não vai germinar, tá? Todo o embrião contido em uma semente de angiosperma é um eixo formado por duas extremidades. A radícula, que é a primeira estrutura, a radícula que vai estar dando origem à raiz, né? É a primeira estrutura a emergir quando o embrião germina. O calcículo, responsável pela formação das primeiras folhas embrionárias. O cotilédone é uma folha embrionária que merece atenção especial. Algumas angiospermas possuem 2 cotilédones, outras possuem apenas 1. Aí aqui nessa imagem você vê uma divisão, tá? De monocotiledôneas e de dicotiledôneas, e informando uma característica marcante desse grupo de vegetais, tá? Como por exemplo, a monocotiledônea só possui um cotilédone, a folha ela é paralela, o feixe, isso aqui adora perguntar em provas de vestibular tradicional. Os feixes, tá? Eles não vão possuir uma organização, tá? Vai ser difuso. As flores são trímeras. O fruto com 3 carpelos, também é muito comum aqui você ver essa abertura no fruto. E a raiz ela é fasciculada. Aqui, eu vou destacar aqui, tá? O vestibulador vai perguntar com relação ao caule. Olha só a organização do caule liberolenhoso de dicotiledôneos. Ele vai ser ordenado. Então, se eu fosse você, para marcar essa informação chata, eu marcaria isso daqui, tá? É a minha grande aposta para provas de vestibular.